Boa tarde, quarto ano. Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão sobre os pronomes demonstrativos. Quando nós estudamos esse conteúdo lá na nossa apostila e no nosso caderno de atividades, anteriormente ao pronome demonstrativo, nós vimos dois pronomes, que essa semana nós fizemos revisões sobre eles, que são os pronomes pessoais do caso reto, o eu, o tu, o ele ou ela, o nós, vós, eles ou elas. E no nosso encontro de ontem, nós fizemos uma revisão sobre outros pronomes, que foram o a, o os e o as, que podem fazer o quê? Uma combinação com N, e aí vão transformar-se em no, na, nos e nas, e com L, o lo, o lá, o los e o las. Vimos ontem também que há uma variação aí de gênero, masculino e feminino, que é o e o a, e número, que é singular e plural, que eu posso dizer o e posso dizer os. Posso dizer a e posso falar as também. Então, os pronomes, eles vão, então, ter exatamente essa variação em algumas situações. Que variações? De gênero, que é masculino e feminino, e de número, que vai variar aí do singular para o plural. Então, pessoal, agora nos pronomes demonstrativos, nós vamos aprender exatamente qual é a função desses pronomes. Um conceito muito importante que nós já aprendemos sobre pronomes é que eles substituem nomes ou acompanham nomes. Quando eu falo em pronomes demonstrativos, me lembra a palavra demonstrar. O que eu vou demonstrar então? Algo em relação às pessoas do discurso. Lembrando aqui, que pessoas do discurso, o que acontece? São as pessoas que estão envolvidas na fala. O discurso, então, é exatamente isso. Nós vimos ontem e anteontem a pessoa que fala, a pessoa que ouve, então nós temos o falante, o ouvinte, e sobre o que ou sobre quem se fala. Então, os pronomes são utilizados exatamente nessa situação. Os pronomes demonstrativos vão seguir exatamente esse raciocínio de elementos, né, em relação ao discurso. O que é o nosso discurso, então? A nossa fala, o posicionamento de quem está ali no discurso. Então, olhem só, os pronomes demonstrativos vão demonstrar posição de quê? De um elemento qualquer em relação às pessoas do discurso, que podem ser as pessoas primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Então, nós vamos observar aí que esse raciocínio ele continua vindo lá desde o primeiro pronome que nós estamos. Por que isso? Porque os pronomes eles estão ligados à fala. Por isso que nós falamos aqui, a palavra discurso. Uma outra informação muito importante. Os pronomes demonstrativos, eles podem ter as formas chamadas de variáveis e de formas não variáveis. O que é variável? Aquilo que pode variar. E não variáveis é aquilo que não varia, ou seja, não é modificado. Quando eu falo em forma variável, eu vou fazer exatamente isso aqui, a mudança de gênero e a mudança de número. O gênero é masculino e feminino. O número é singular e plural. Quando eu falei sobre o e o a, nós variamos aqui, em gênero, que é masculino e feminino. Quando eu disse os e as, nós fizemos a variação de número, ou seja,
O é singular, os é plural. A é singular, as é plural. Então, esses pronomes, eles podem variar em gênero e número. Isso é muito importante porque nos pronomes demonstrativos, nós teremos exemplos aí de pronomes chamados de não variáveis. Isso quer dizer que ao utilizar esse pronome, todas as vezes ele será utilizado da mesma maneira. Por que isso vai acontecer? Porque ele faz parte do grupo de não variáveis. E se eu já tenho a palavra não na frente, e já sei que variáveis vêm de variar, eu já sei ali, então, que não haverá variação na forma de escrevê-lo. Todas as vezes eu vou utilizar da mesma forma. Por exemplo, o ele pode variar para ela. Então, variou em gênero, de masculino para feminino. Quando eu falei ele e mudei para eles, o que eu fiz aqui? Eu variei em número. Eu saí do singular e fui para o plural. Esse singular representa uma quantidade só. Por exemplo, uma borracha. O que é plural? Quando eu vou pegar a palavra borracha e vou escrever borrachas e ainda posso colocar 2 borrachas. Então, quando eu falo borracha, singular, borrachas significa plural. Essa é a variação que pode ocorrer com alguns pronomes. E em outros pronomes, isso já não vai acontecer. E nós vamos ver agora exatamente, vamos relembrar quais são esses pronomes e em que posição eu vou utilizar aí. Prestem atenção, as pessoas, já sabemos, primeira, segunda e terceira. Nós temos aqui, nesta coluna, os pronomes variáveis e os chamados invariáveis. Primeira pessoa, este, esta, estes e estas. Observem aqui, que eu tenho masculino e tenho feminino no singular. Agora eu tenho masculino no plural e feminino no plural. Observem que, para o este eu tenho estes, para o esta eu tenho estas. Olha só o isto, não tem nada do lado dele. Por que isso aconteceu? Esse grupo aqui, o primeiro, são os pronomes variáveis, aqueles que variam. O isto é não variável. Por quê? É a única forma que eu tenho de escrevê-lo. Por isso que ele faz grupo dos não variáveis. Segunda pessoa, acontece a mesma coisa. Esse, essa, esses e essas. Variei de masculino para feminino e variei de singular para plural. Observem que o isso permaneceu do mesmo jeito, porque não há outra forma de escrevê-lo. Acontece a mesma coisa que os pronomes de terceira pessoa, aquele, aquela, masculino, feminino, aqueles e aquelas. Agora eu tenho aqui os plurais. Observem que o aquilo não tem nada do lado dele também, porque ele é do tipo não variável. Se os pronomes demonstrativos trabalham com a ideia de demonstrar algo, todos os pronomes de primeira pessoa estão relacionados à pessoa que fala, é o nosso falante. Todos os pronomes de segunda pessoa estão relacionados a com quem se fala, no caso, o ouvinte. Então, aqui a primeira pessoa é o nosso falante, a segunda pessoa, se é com quem eu estou falando, é a pessoa que está me ouvindo. Então, é o ouvinte. E a terceira pessoa, nós temos aqui, quando aquilo que eu estou fazendo referência, o meu elemento, está longe da pessoa que fala e longe do ouvinte. Então, olha só, isto não é meu, está próximo da pessoa que fala, isso não se faz.
nós estamos fazendo aí uma referência à pessoa que está nos ouvindo, o nosso ouvinte. Aquilo é muito bonito. O que acontece aqui? Aquilo que eu estou dizendo que é bonito está longe de quem fala e de quem ouve. Então, os pronomes demonstrativos vão trabalhar com posições. E lá na apostila de vocês, eu trouxe aqui mais uma vez exatamente o posicionamento do nosso elemento, que é a nossa árvore, e vamos aí relembrar exatamente qual pronome utilizado para cada situação. Os pronomes demonstrativos são os que indicam o lugar em que uma pessoa ou coisa se encontra. Isto é, a posição dos seres em relação às três pessoas do discurso, que é a primeira, a segunda e a terceira. O nosso elemento aqui é a árvore. Reparem que o nosso falante é o menino. Olha só, a árvore está ao lado do nosso falante, então ele usou pronome de primeira pessoa. Esta árvore precisa de água. Reparem que agora ele continua falando, porém a árvore agora está perto da amiga dele. Essa árvore precisa de água, ou seja, a árvore agora está perto do ouvinte e longe do falante, por isso que foi segunda pessoa. Agora, olhem só onde está a árvore e olhem onde estão os dois. Os dois agora estão longe da árvore. Então, nós vamos usar a terceira pessoa. Aquela árvore não precisa de água. Por que isso vai acontecer? Terceira pessoa, porque o nosso objeto aqui, que é a árvore, está longe do falante e longe do ouvinte. Então, vamos recapitular. Pronomes demonstrativos demonstram algo. Reparem aqui, que sempre há a posição da mão aqui do menino, Como a árvore agora, está do lado dele, que é o falante, usamos pronomes de primeira pessoa. Agora, a mãozinha dele está apontando para a árvore que está perto da colega, que é a ouvinte. Segunda pessoa. Agora, a mão dele está apontando para a árvore que está longe dele, que é o falante, e longe dela, que é a ouvinte. Então, usamos aqui, a terceira pessoa. Isso quer dizer que eu tenho que saber exatamente a posição daquilo que eu vou fazer referência, como nós vimos agora em relação à árvore. Então, nós temos o falante, o ouvinte e o elemento que vai estar longe do falante e do ouvinte. Aí aqui, eu trouxe mais um exemplo em relação ao uso dos pronomes demonstrativos. Reparem aqui que nós temos, esta pipa aqui é minha. A pessoa que está falando, que nós já sabemos ser o falante, olha só, a pipa que ele está falando é a que está na mão dele. Então, a pipa está perto do falante. Primeira pessoa. Agora, reparem o falante. Por que eu sei que ele é o falante? Esse rabinho aqui do balão, que nós chamamos de apêndice, está na direção dele. Então, é ele quem está falando. Reparem agora que a mão dele está apontando para outra pipa. Então, ele usou o pronome de segunda pessoa. Por quê? A pipa agora está perto do ouvinte. Essa pipa aí é sua. Agora, reparem que apareceu uma terceira pipa aqui, Cada um está com uma na mão, mas tem uma outra aqui longe dos dois. E aquela pipa lá? De quem é? Então, a pipa está longe do falante e longe do ouvinte. Então, recapitulando, o esta foi usado por primeira pessoa porque o objeto está perto do falante. No caso, a pipa. Segundo quadrinho, o essa é segunda pessoa porque o objeto está perto do ouvinte. Terceira pessoa, aquela.
o objeto está longe do falante e longe do ouvinte. E aqui, ó, nós já vimos esse quadrinho lá na nossa aula, falando sobre o isto, isso ou aquilo. Esses três são aqueles que são chamados de não variáveis. Por que eles são chamados assim? Porque sempre que vocês forem usá-los, é dessa forma aqui, não existe outra. E aqui, ó, o nosso elemento, o nosso objeto é a escada. Então, reparem que o nosso falante aqui, ó, é esse senhor de bigode e chapéu branco. E, ó, reparem a mão dele. Ele está sempre apontando para a escada, que é sobre ela que ele está falando, ó. Isto é uma escada. Ele é o falante e a escada, ó, está ao lado dele. Primeira pessoa. Esse cara aqui, ó, de capacete amarelo, é o nosso ouvinte. Reparem que agora, ó, a escada está longe do nosso falante e perto do ouvinte. O que ele fez? Usou um pronome de segunda pessoa. Isso é uma escada. Agora, olha o que aconteceu no terceiro exemplo. Os dois estão aqui e a escada está mais longe. Então, a escada está longe do falante e longe do ouvinte. Terceira pessoa. Então, o que nós temos que ter atenção? No posicionamento dos nossos objetos. Porque aí eu vou saber. Se estiver perto do falante, primeira pessoa. Se o objeto estiver longe do falante e perto do ouvinte, segunda pessoa. Se o elemento estiver longe do falante e longe do ouvinte, nós vamos usar a terceira pessoa. Foi o que nós vimos aqui, ó, em relação às pipas e à escada. Reparem que aqui, ó, o falante está com a pipa dele na mão, então ele usou a primeira pessoa. Depois ele falou da pipa do ouvinte, então ele usou segunda pessoa. Agora cada um estava com a sua pipa e apareceu uma outra, longe dos dois. Terceira pessoa. E a mesma coisa acabamos de ver aqui com a escada. A escada no primeiro momento está perto do falante, primeira pessoa. No segundo momento, a escada está perto do ouvinte e longe do falante, segunda pessoa. E no terceiro, a escada está longe dos dois, do falante e do ouvinte, terceira pessoa. E esses três são chamados não variáveis. Logo depois, eu coloquei aqui mais uma vez uma tirinha da Leloca. E aqui nessa tirinha nós temos alguns pronomes sendo usados. Essa boneca está me querendo. Aquele vestido está me chamando. Este videogame está bombando. O limite deste cartão está estourando. Então, assim, a tirinha, o objetivo dela é trazer humor. Então, nós estamos vendo aqui, né, algumas situações que os pronomes demonstrativos foram utilizados e fazendo referência a alguns elementos. E aí diz assim, ó, na frase, o limite deste cartão está estourando. A expressão destacada está estourando significa que o cartão estava explodindo, fazendo sucesso, ultrapassando o limite ou arrebentando. Claro que... Fazendo sucesso. Fazendo sucesso. Não, exatamente. Ultrapassando o limite. Ultrapassando o limite. Ok. Errei. No primeiro quadrinho, a personagem usa o pronome demonstrativo essa. Calma aí. Essa é pronome de segunda pessoa. Por quê? Ó, segunda pessoa. A boneca está perto do pai, a boneca está perto dela, a boneca está longe dela, ou a boneca está longe dela e do pai? Vai estar o quê? Perto do pai. A boneca está perto do pai. A boneca está perto do pai. Está perto do pai. Isso aí, letra A. Letra A. No terceiro quadrinho, o personagem usa o pronome demonstrativo este. Este é a primeira pessoa. Por quê? O videogame está perto do pai, está perto dele, está longe dele,
ou está longe dele e do pai? Se é primeiro. O videogame está perto dele. Letra B. O videogame Exatamente. está perto dele. O videogame está perto dele. Então, Eu pessoal, amo videogame, eu amo. ótimo. Então, agora todo mundo ouvindo aqui a tia Alessandra. Nós acabamos de ver aqui na tirinha, então, que os pronomes fizeram referências lá a alguns objetos. E aí, nós percebemos que tivemos um pronome de primeira pessoa e um de segunda pessoa. O de primeira pessoa vai ser usado quando os objetos estiverem perto do falante. Já a segunda pessoa, que é o caso do essa, o objeto vai estar perto do ouvinte e longe do falante. E terceira pessoa, que é o aquele, o aquela ou aquilo, todos os objetos que eu estiver fazendo referência estarão longe do falante e do ouvinte. Por quê? Os pronomes demonstrativos, eles são utilizados exatamente para mostrar a referência do objeto que eu estou aqui fazendo, como nós falamos da pipa, como falamos da árvore, acabamos de ver aqui do videogame. Então, vocês precisam ter muita atenção em relação ao posicionamento dos objetos, para que vocês, então, possam utilizar o pronome demonstrativo de maneira